Opa, beleza? Brunetti por aqui e hoje a gente fala de guitarras nacionais. Talvez isso se aplique para outros tipos de equipamentos, mas eu vou me restringir aqui a guitarras nacionais porque é o que eu conheço mais, são os fabricantes que eu mais conheço, então vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Toda vez que eu abro aqui para perguntas, existe sempre um questionamento com relação aos preços dos equipamentos nacionais. Tem gente que se assusta com o preço do equipamento nacional. E quando a gente vai fazer uma análise mais profunda, eu entendo que esses preços eles estão extremamente baixos. Daí você vai falar, poxa, Brunetti, você está achando que 10, 12, 13, 15 mil reais é baixo? Eu acho que é baixo. E deixa eu explicar por que esses preços são baixos. Vamos lá que primeiro essa questão ela só vem na guitarra. Olha só que interessante. As pessoas querem que guitarras nacionais custem menos do que as guitarras importadas. Fato. E aí, se a gente questionar a qualidade e tal, a gente entra nesse ponto um pouquinho mais para frente, mas vamos pensar só nisso. Guitarra nacional tem que custar menos que guitarra importada. Isso não é uma verdade para o resto dos equipamentos que tem aqui no Brasil. Muito pelo contrário. Os equipamentos nacionais são sempre muito mais caros que os importados. Então deixa eu fazer só uma analogia com carros. Alguns anos atrás, uns bons anos atrás, eu estava com a minha filha no Chile. Eu estava passeando lá uns dias e a gente foi para o Vale Nevado e no caminho para ir para o Vale Nevado a gente parou num lugar para tomar um café. Em frente tinha uma concessionária Fiat gigantesca. E eles tinham lá um Fiat Idea, que na época era lançamento, faz bastante tempo, isso aí deve fazer talvez uns 10 anos. E aí tinha essa concessionária da Fiat, tinha um Fiat Idea, pendurado por guindastes e tal, e tinha lá o preço. E o preço, a hora que eu fiz a conversão, eu falei, nossa, é muito mais barato que o brasileiro. Era tipo a metade do preço. E aí tinha um chileno ali do lado, eu comecei a conversar com ele, falei sobre isso, ele falou assim, e você não sabe, esse carro é feito no Brasil. Eu falei, você está brincando? Ele falou, não, esse é o carro é diferente do que vocês recebem, porque o nosso precisa ter 2 airbags, precisa ter ABS, precisa ter isso, precisa ter aquilo, tem um monte de recurso, e o seu não tem. Ele conhecia, ele era casado com uma brasileira, então ele sabia o que a gente passava. Então, o que acontece aqui no Brasil? Você compra um carro brasileiro, feito no Brasil, e você paga muito mais caro nesse carro quando esse carro é exportado para outro país. Então, aqui do lado do Chile, provavelmente na Argentina, você não vai ter essa situação, mas no Chile você tem essa situação. Você vai lá para o Chile, você vai comprar um carro brasileiro, você vai pagar menos do que você paga aqui no Brasil. Isso sem falar dos Estados Unidos. Se a gente for para os Estados Unidos, aí a coisa muda de figura completamente. Os preços dos carros americanos nos Estados Unidos, eles são muito mais baratos do que aqui no Brasil. Mas por algum motivo, as pessoas entendem que no Brasil as guitarras precisam ser mais baratas, as guitarras brasileiras precisam ser mais baratas do que as americanas. E aí, vamos entender um pouquinho sobre a construção desses equipamentos, né? Eu fiz um comentário ontem, onde eu disse para a pessoa que quando um brasileiro, um luthier brasileiro, vai lá e faz o trabalho para entregar um instrumento de primeiríssima linha, é muito mais difícil o brasileiro fazer aquilo do que, por exemplo, o John Suhr, o Tom Anderson. Por que eu estou dizendo isso? Porque o brasileiro não tem facilidade. Ele não consegue ter acesso às peças de forma rápida e com preços acessíveis. Ele não consegue ter os equipamentos mais adequados, mais modernos do mundo para produzir esses equipamentos, produzir essas guitarras com preços acessíveis. Muito pelo contrário, o brasileiro que faz equipamentos, eu tive a oportunidade de conhecer alguns deles, e muitos sabem que o Ivan está aqui do lado da Music Maker, e eu sempre estou por ali, estou sempre acompanhando as coisas, eu vejo o trabalho que é para se produzir um equipamento com qualidade. Então vamos falar dos componentes. Ponte. A maioria das pontes que a gente vai encontrar aqui, que estão nos equipamentos, é tudo Goto, é coisa importada. Os picapes, tem picape nacional? Claro que tem picape nacional, mas eu tenho certeza que os fabricantes de picapes nacionais, eles também estão comprando um monte de coisa importada porque não tem aqui no Brasil. Aí a gente fala do que mais? Ponte, alavanca, potenciômetros, madeiras. A gente tem madeira aqui? Tem madeira aqui.
mas muitas das madeiras que a gente gosta e a gente quer nos instrumentos, elas não estão aqui. Então, roasted maple, baked maple, flamed maple, etc. Esse negócio você não encontra aqui com facilidade, muito pelo contrário. Outro dia, até eu estava dizendo que estava com o Ivan e ele foi fazer uma compra, eu estava acompanhando. Ele paga uma fortuna por braço, por blank de braço, que ainda tem que ser trabalhado. E aí o que acontece? Para esse braço chegar aqui, é um trabalho que vocês não imaginam. Então, se o cara vai lá, compra, até chegar aqui é muito complicado. E daí você vai falar assim, pô, mas isso é porque a empresa é pequena. Não, não é. Como vocês sabem, eu trabalhei por muitos anos na HP. E responsável por uma linha de produtos lá dentro, eu tinha que, em alguns casos, olha só que absurdo, a gente depende de importação para fazer algumas coisas. E naquela época, o que acontecia com bastante regularidade? A gente está trabalhando num projeto muito grande que precisa entregar uma máquina para o cliente e não tem, por exemplo, um SSD aqui no Brasil. E tem que ser aquele SSD específico. E é um projeto de milhões. Você não consegue. Nos Estados Unidos, você aperta o dedo assim, já chegou. E aí, o que a gente fazia, cara? Olha só que maluco. Você tinha que pegar um avião, ir para os Estados Unidos, pegar aquele SSD, pôr no bolso, trazer para cá e colocar na máquina no Brasil e entregar para o cliente. Olha o custo disso. Por que se fazia isso? Porque eram projetos muito caros, né? Mas aí você imagina o seguinte, o produtor brasileiro de guitarras está lá comprando dos locais aqui, então ele consegue comprar uma ponte, consegue comprar um picape e tal, não sei o quê. De repente aumenta o dólar e esse negócio some do mercado. E esse cara tem 30, 50, 100 encomendas de guitarra para entregar. Como é que ele faz? Ele não tem mais produto. E aí, para ele tomar um avião, pegar essas coisas e voltar para o Brasil, o custo é tão alto que já não compensa produzir o equipamento. Então, por isso que eu falo, fora isso, né, a questão de maquinário, os maquinários que a gente tem acesso aqui não são os mesmos maquinários que o John Suhr tem acesso, que a Fender tem acesso, é outra história. Então eles conseguem produzir mais, com mais precisão, com mais facilidade, com menor custo, porque essas máquinas foram feitas para isso, para reduzir custo. Mas aí você vai trazer uma máquina para cá, vai gastar, sei lá, 1 milhão, meio milhão de reais, meio milhão de dólares, não dá para fazer isso. Inclusive, a gente vê alguns fabricantes nacionais produzindo equipamentos fora, e esses equipamentos que são produzidos fora custam mais baratos que os nacionais. E aí não existe essa questão, né? Pô, importado. Ah, não, mas é da Ásia. Então, o que acontece? Quando eu digo que John Suhr, Tom Anderson, etc., conseguem produzir equipamentos com mais facilidades do que o Zaganin, do que o Ivan, do que o Fabrício e o Felipe da Dunamis, etc., do que o Gustavo da Klinga, por quê? Porque esses caras que estão fazendo aqui no Brasil, a dor de cabeça para ir atrás de cada componente, para conseguir montar, para conseguir ter uma agenda de recebimento de produto é inacreditável. É inacreditável, é muito complicado. E aí chegaram todos os produtos, tá tudo na mesa dele, a madeira, todas as coisas, ele começa a produzir. E aí, para ele fazer aquilo que ele está fazendo, ele não está usando as melhores máquinas mais modernas do mundo. Muitas vezes os caras estão fazendo aquilo lá na mão ou usando algumas alternativas, porque brasileiro cria alternativas. E no final das contas, o que acontece? A guitarra do John Suhr, do Tom Anderson, elas são boas, elas são espetaculares. Mas você pega a guitarra do Zaga, ela é muito boa. Você pega a guitarra do Ivan, ela é muito boa. Você pega a do Fabrício, do Felipe, da Dunamis, ela é muito boa. E os preços são muito mais baixos. Até o próprio Gustavo da Klinga faz umas guitarras muito legais. E são instrumentos com preços muito mais baixos do que os americanos. Porque aí a gente começa a falar assim, poxa, é 10 mil reais, é 15 mil reais. É caro? É caro. Mas você vai pagar 5, 6 numa guitarra asiática. Você vai pagar aí por exemplo, eu estava vendo aqui uma Fender, a gente já falou sobre isso, uma Fender Jeff Beck, uma assinatura nova é 25 mil reais. Uma The Edge, 27 mil reais nova. Tá? É uma Fender USA, né? Signature USA. Então, esses preços, comparados com 10, 12, 15 mil reais que você vai comprar um equipamento nacional, eles são
quando você faz essa comparação, esse equipamento nacional é muito mais barato que o equipamento americano. E o que eu posso te garantir? Que para fazer esses equipamentos brasileiros aqui, essas guitarras nacionais, Gustavo, o Márcio, o Ivan, Felipe, todos esses caras aí, eles trabalham muito mais para conseguir produzir essa guitarra. É muito mais difícil conseguir a mão de obra, é muito mais difícil conseguir os equipamentos, os insumos e manter os preços, né? Então, a nossa situação aqui no Brasil ela é extremamente complexa para os pequenos produtores. Eu considero todos esses caras como pequenos produtores. Eles não produzem 500, 1.000, 2.000, 5.000 guitarras por mês. Eles produzem uma quantidade de equipamentos quase que artesanal. E mesmo os maiores, não é um volume monstruoso. E se for monstruoso, eles vão ter ainda mais problemas para conseguir entregar essas peças, para conseguir a mão de obra, para pagar todos os impostos aqui no Brasil. Então, olha só, a gente está vendo que construir uma guitarra aqui ela é muito mais difícil do que você construir essa guitarra nos Estados Unidos. Os caras, com os recursos limitados que o país permite que eles tenham, eles conseguem entregar equipamentos fabulosos. E vou te dizer que eu já toquei em algumas guitarras brasileiras impressionantes, né? De várias marcas diferentes. Não é exclusividade da Music Maker, não é exclusividade da Zaganin, não é exclusividade da Dunamis, nem da Klingon. Tem vários caras fazendo guitarras maravilhosas, mas o processo para eles produzirem é muito mais difícil. O equipamento ele é feito de uma forma muito mais artesanal do que é feito nos Estados Unidos e os componentes são praticamente os mesmos, né? Porque tirando guitarras que você escolheu aí uma madeira nacional, tal, etc., as madeiras acabam vindo de fora, né? O Maple 5A, onde você vai arrumar isso daí? Flamed Maple, esse tipo de coisa. Se você arrumar no Brasil, que talvez não seja tão simples, e também você não vai achar na quantidade que você quer, na hora que você quer, por isso que os caras têm que fazer estoque toda hora, não vai ser barato, porque nada é barato aqui no Brasil. Qualquer coisa que você vai importar sai muito caro. Então, quando as pessoas dizem, poxa, 12 mil reais é muito caro nessa guitarra nacional, deveria ser muito mais, pelo trabalho, pela qualidade do produto e também, principalmente, porque os componentes são basicamente os mesmos que os caras usam lá fora, né? Então, os fabricantes nacionais, quando entregam esses equipamentos por esses preços, eles são verdadeiros heróis, porque não é o que acontece nas outras indústrias. Você vai comprar um iPhone, você vai pagar muito mais que nos Estados Unidos. Você vai comprar um computador, você vai pagar muito mais caro. Você vai comprar um carro, você vai pagar muito mais caro que nos Estados Unidos. É um negócio impressionante. Carro aqui no Brasil, a gente acaba sendo piada lá fora. Como vocês sabem, eu trabalhei muitos anos respondendo para os Estados Unidos. E sempre que eu estava com algum chefe aqui no Brasil, alguma coisa assim, eu viajando, eu falava assim, nossa, isso aqui é muito barato, cara, assim, um carro de 30 mil dólares, de 25 mil dólares, de 18 mil dólares. Aí ele falou assim, mas quanto custa no seu país? Aí você fala assim, pô, um Corolla no meu país custa, na época, custa 40 mil dólares. Aí o cara fala assim, você tá louco? 40 mil dólares eu compro uma BMW, compro uma Mercedes, sei lá que carro que os caras compravam. Mas a diferença de qualidade dos carros era muito grande quando você comparava os preços que você pagava no Brasil. E aí, voltando ao começo da conversa, que eu falo que um Fiat Idea, na época, era vendido pela metade do preço no Chile e era produzido aqui no Brasil, a gente tem uma ideia da situação que os fabricantes nacionais enfrentam. Eu imagino que essa situação seja similar para outras empresas, para outras indústrias dentro do segmento de handmades, vamos chamar assim. Então talvez os caras que fazem amplificadores também sintam essa dificuldade, talvez os caras dos captadores. Ferragens eu nem sei se tem no Brasil, nunca ouvi falar de ferragem brasileira. Se vocês souberem, me coloca aqui nos comentários, porque eu vou ficar interessado em saber sobre isso. Picapes eu já vi bastante gente, né? Tem o Anselmo da Customai, tem várias pessoas aí fazendo picapes aqui no Brasil, mas eu não lembro de ferragens de ponte, de Floyd Rose, esse tipo de coisa sendo feitas aqui. Tarraxas, eu não sei se faz tarraxas aqui no Brasil, nunca ouvi falar. Então, a partir do momento que você não tem nada disso, você tem que comprar tudo isso fora, trazer para cá, montar, cara,
realmente esses caras estão de parabéns, porque é um trabalho muito difícil e pode até gerar alguns impactos com prazos de entrega, né? Porque você está contando com alguma coisa, você fez a importação e tal, e tem um negocinho chamado canal vermelho. Quando o seu produto cai no canal vermelho, não significa que ele tem nada de errado, não. Mas a Receita ela faz uma análise aleatória mais profunda de determinados itens. Então, quando acende o tal do canal vermelho, cara, você esquece prazo, não tem mais prazo. Eu tenho certeza que quem já importou alguma coisa, comprou alguma coisa, sei lá, no eBay, em qualquer lugar, você vê que o produto chega no Brasil rapidamente. Cara, 2, 3 semanas esse produto está no Brasil. Até chegar na tua mão são meses, isso se não chegar. Isso se chegar. Então, são situações completamente que não fazem parte ali, o fabricante ele não tem controle sobre isso, mas ele é responsável sobre isso. E o preço, eu acho que não reflete toda a dor de cabeça que eles têm. Então, eu aproveito que esses equipamentos são espetaculares e têm esses preços maravilhosos, super baixos comparados com uma Sur, comparados com uma Tom Anderson, com uma Gibson Custom Shop, e eu acabo sempre tendo esses equipamentos por aqui. Aí você vai falar, pô, mas o mercado é diferente. O mercado é diferente, os valores são diferentes. Você vai ter uma depreciação maior? Vai, infelizmente você vai ter uma depreciação maior desse produto, porque aqui a gente não está valorizando o trabalho e o esforço que esses luthiers estão fazendo, que não é pouco, não é pouco. Você montar a sua empresa, produzir um determinado equipamento, colocar na rua, depender de importador, depender de boa vontade de Receita Federal, pagar todos os impostos, não é brincadeira, não é brincadeira. Então, a pergunta que eu faço para vocês é, se você pode aceitar pagar mais em tudo que é vendido aqui no Brasil, por que não aceitar pagar mais numa guitarra nacional? Só que, detalhe, as guitarras nacionais não custam mais. Elas custam bem menos do que as guitarras americanas. Mas tudo está alto o preço hoje aqui no Brasil. Então é isso, pessoal. Era o recado de hoje. E coloca aí nos comentários o que você achou e vamos fazer disso uma discussão saudável, porque o que eu gostaria de ver era realmente a gente ter condição de comprar essas guitarras a todo momento, que a Dunamis, que a Music Maker, que a Zaganin pudessem fazer 400 guitarras, 500 por mês, mas essa não é a nossa realidade aqui no Brasil. É isso aí, pessoal. Valeu!